Fala galera do canal Rivazor Chess. Estamos passando aí, trazendo para vocês mais uma videoaula fantástica aí sobre o tema os 10 melhores lances no xadrez. Gente, nós estamos estudando as partidas do primeiro campeonato mundial, em exclusivo somente as vitórias, não vamos focar em nenhum empate. E o nosso propósito é analisar a partida e aprender com o GM a vencer de forma fantástica no xadrez. E eu quero até pedir desculpa aí, faz um bom tempo que eu não tenho trazido nenhuma live para vocês, nenhuma videoaula na verdade. E a gente vai essa semana aí retomar nossas aulas e trazer aulas para vocês. Em especial a partir do mês que vem, eu pretendo aí pelo menos de 2 em 2 dias postar videoaulas, tá bom? Eu quero passar aí por todas as partidas dos campeonatos mundiais. E ainda tem muita coisa pra gente ver, muita coisa para aprender. Beleza? Hoje nós vamos estudar uma partida fantástica, que é a 6ª partida do campeonato mundial, do primeiro, onde Steinitz enfrenta o Zukertort e ele está perdendo por 4-1. Ele que foi o campeão mundial dessa série de partidas, desse match pelo campeonato mundial. Vamos ver hoje uma grande Ruy Lopes aí jogada pelos dois mestres. Antes de começar a nossa videoaula, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Curta os vídeos, não deixe de curtir, comente, compartilhe com seus amigos aí o que você tem achado, tá ok? Das aulas. Vamos divulgar esse conhecimento aí que é muito importante. Muitas pessoas nunca viram as partidas do campeonato mundial, né? E eu estou aí com essa incumbência de trazer para vocês as partidas. Então, sem mais delongas, vamos ver aí essa grande vitória do Steinitz. Ele que está perdendo de 4-1, consegue vencer essa partida agora. Vamos lá. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. Esses são os lances que classificam a abertura Ruy Lopes. Né? Vamos seguir aí com a linha que eles vão adotar nessa partida. O Zukertort defende com cavalo em F6. Essa é a defesa hoje utilizada pelo nosso campeão mundial, Magnus Carlsen, norueguês, que nesses últimos dias até venceu um torneio online contra o grande Nakamura. Aqui Steinitz joga agora roque. E o Zukertort, ele toma o peão de E4. Ele aceita esse, a gente pode dizer assim, esse meio gambito, né? Torre E1 ataca o cavalo e o peão. Cavalo em D6 ataca o bispo. Cavalo toma peão defendido por torre, recupera o peão. E acontece essa troca no centro aí. Cavalo toma cavalo. Torre toma cavalo, cheque. Bispo em E7 desenvolve, defende o cheque, faz um bloqueio e prepara o roque pequeno. Cavalo em C3. Steinitz desenvolve mais uma peça defendendo o bispo. Roque. Bispo em D3. Steinitz recua o bispo, elimina todos os saltos do cavalo para frente, né? E evita a troca. Essa troca não seria muito bom para o branco, porque ele iria ficar com um bispo a menos. Ia ficar, na verdade, sem o par de bispo. Bispo ataca a torre. Um bom lance aí agora. Torre E3. Essa ideia de jogar a torre em E3, ele não recua a torre totalmente para casa E1,
porque ele visa no futuro dobrar as torres aí, trazendo a torre de A1 para casa E1 e deixar as duas torres dobradas nessa coluna. G6 é um lance que tem a ideia de recuar o bispo e deixar o bispo na grande diagonal, tomando conta de toda essa diagonal A1H8. B3, preparando aí uma abertura para o bispo negro das brancas, o bispo das casas negras das brancas e ir para a casa B2. Torre E8, forçou uma troca de torre e ao mesmo tempo colocou a torre na coluna. Dama F3, desenvolve a dama pela diagonal do bispo, ameaça o bispo de F6, que está defendido pela dama, mas ameaça também o peão de B7, que está defendido pelo bispo. Bispo ataca a torre em G5. Esse lance de Zukertort força o branco a jogar novamente com a torre. Zukertort tenta a todo custo ganhar tempos para desenvolver suas peças. Torre toma torre. E aí vem um bonito cavalo E8. Cavalo toma a torre de E8 e não dama toma E8, né? Esse recuo do cavalo não é um lance errado porque ele está preparando o avanço do peão de D. Está preparando o avanço do peão de D, né, para abrir a diagonal para o bispo, certo? Fazer uma estrutura de peões aí no centro. Bispo em B2, como eu falei, está preparando aí o bispo na grande diagonal. C6, esse lance prepara o avanço do peão de D5 e bloqueia toda a diagonal da dama sobre a torre negra. Cavalo em E4, agora ataca o bispo. Bispo em E7, elimina todos os avanços do cavalo para frente. Dama E3. O Steinitz agora coloca a dama na diagonal, né, visando acessar o território das negras pelas casas escuras. Já que ele tem um bispo em B2, ele poderia jogar agora, por exemplo, dama D4 e ameaçar checkmate em H8. D5, lance esperado aí das negras, formando uma cadeia de peões no centro e atacando o cavalo. Steinitz agora joga um lance intermediário, porque o peão atacou o cavalo, ele não jogou o cavalo, ele jogou dama D4, ameaçando checkmate em H8. Lance perigosíssimo aí, né? O negro não pode tomar o cavalo. F6. Zukertort bloqueia o ataque da dama, apoiada pelo bispo na grande diagonal. Na grande diagonal. Cavalo em G3. Sai do ataque do peão de D5. Bispo em E6 desenvolve o bispo e defende as casas brancas. Torre E1 finalmente, a última peça a ser desenvolvida das brancas, fazendo pressão na coluna E. Cavalo em G7 defende o bispo. H4 é um lance fantástico aí porque ele visa romper a cadeia de peões que defendem o roque. Gente, essas partidas realmente são pra gente aprender com o GM. Meu Deus do céu, que partida. Dama D7. Ele coloca a dama na segunda fila para defender toda a fila de qualquer acesso aí das brancas na ala do rei. H5, forçando aí o rompimento da ala. Bispo em F7 defende mais uma vez o peão de G6. Peão toma peão. Bispo toma peão, forçando troca. Forçando troca aí para eliminar a força de ataque das brancas. Dama E3.
né? Esse lance ataca o bispo de E7 e agora são dama e torre atacando o bispo de E7. Uma das estratégias aqui do Steinitz é utilizar a dama como peça de acesso no território das negras, apoiado por duas peças. Ele tem o apoio do bispo e tem o apoio da torre. Então o Steinitz tenta a todo custo acessar aí com lances táticos de espeto. Rei em F7, defende bispo, defende peão e defende, né, algumas casas a partir da segunda fila. O Zukertort está jogando muito defensivo e isso vai lhe custar a partida, né, devido aos erros de abertura. Dama em F4. Mais uma vez ataque sobre o peão de F6, que agora ele está isolado. Torre E8, torre E3, visando jogar a torre, por exemplo, em F3, né, para aumentar o ataque sobre o peão. Cavalo E6, ataca a dama. Dama G4, crava o cavalo agora não pode jogar, porque se jogar o Zukertort ele perde a dama. Salvo, ele poderia jogar, por exemplo, cavalo em C5, mas provavelmente não será uma boa jogada. Tanto é que o Zukertort joga cavalo em F8, né, forçando troca de dama, ao invés de jogar cavalo em C5. O Steinitz não troca a dama porque ele deseja manter a sua vantagem de ataque, de espaço e de iniciativa. Cavalo em F5, bispo em C5 atacando a dama. E agora o Steinitz vai dar mais um lance intermediário. Na partida foi show de lance intermediário. Ele joga cavalo em H6 dando cheque e atacando a dama ao mesmo tempo, né, que ele tirou o bloqueador entre uma dama e outra, e ao mesmo tempo ele está levando ataque do bispo de C5. Que partida, viu? Rei em G7. Com o rei em G7, Steinitz fica com a torre atacada pelo bispo e o rei atacando o cavalo. E agora vai acontecer algo bem interessante, que na época era possível acontecer, fazia parte da regra mundial, né, que são o que a gente chama de repetição de lances, né? O Steinitz e o Zukertort nessa época, para uma partida dar empate por repetição, teria que jogar 6 vezes o mesmo lance, coisa que hoje foi diminuído pela metade, né? Hoje, se você repetir a mesma posição 3 vezes numa partida de xadrez, a partida é considerada empate. Só que na época aqui teria que repetir 6 vezes a posição. Então agora você vai ver uma repetição de lances, tá? Então, cavalo em F5 cheque, rei em F7, cavalo em H6, rei em G7, cavalo em F5, rei em F7, cavalo cheque, rei G7, cavalo F5, rei F7, cavalo H6, rei G7. E para não empatar, né, o Steinitz joga bispo toma G6. E agora Zukertort tem um dilema para resolver, né? Ou ele toma a torre de E3, ou ele toma o bispo, ou ele toma o cavalo. Diante disso, né, ou toma a dama, né? Diante disso, o Zukertort encontrou assim o melhor lance para ele como dama toma dama, porque aí força o cavalo a tomar a dama. E agora ele joga torre toma torre para não tomar de bispo e perder a torre dele. E F toma E.
Peão toma torre e rei toma bispo. Um grande lance aí dos dois jogadores, dois grandes mestres, partida de Torá, muito forte, muito boa. Temos agora 6 peões contra 6 peões e um final de bispo e cavalo contra bispo e cavalo. Se nós pararmos agora para analisar essa posição final, nós temos um bispo, as brancas, por exemplo, tem um bispo muito bem posicionado na principal diagonal, né? Tem um cavalo que tem postos avançados para ele em D4 e F4, é um cavalo livre que pode jogar, e uma cadeia de peões bem estruturadas, com um peão que está isolado, que é o peão de G2, mas defendido pelo rei. E o negro tem um bispo bem posicionado, um cavalo atrasado, e 2 peões isolados. Então a estratégia agora de Steinitz será jogar em cima dos peões e tentar ganhar um peão desse de vantagem para ganhar a partida. Sendo assim, o lance das brancas, né, depois dessa sequência de troca, né, foi cavalo toma em F6. Por mais que Zukertort tentasse realizar as trocas corretas, mas não tinha como evitar a perca desse peão. E a partir de agora vai ficar tudo mais fácil para que Steinitz vença essa partida. Cavalo toma peão, bispo ataca peão, D3, avança, cavalo em E6, rei em F2 defende o peão, H5, G4, forçando troca de peões, H4, Zukertort avança mais um peão agora, com desejo de promover, só que esse peão vai ficar longe das suas peças que tem condições de defender ele. Cavalo em H5, bispo em D6, evitando que o cavalo jogue ou o rei jogue pela diagonal. Rei em G2, C5, bispo em F6 atacando o peão, defendido pelo cavalo, bonito lance. Cavalo em E5 impede os avanços do rei, bispo toma cavalo, rei toma bispo, e agora Zukertort está jogando um final de bispo contra cavalo, só que o bispo dele não tem tanta força, já devido ao peão a menos que ele tem. Rei em H3, ataca o peão. E agora com uma manobra, por exemplo, cavalo G7 e cavalo em F5, esse peão de H4 ele vai cair e o peão passado das brancas pode vencer a partida. Bispo em H5. Observa aí uma boa dica para quem joga finais, né, finais de bispo, é você conservar seus peões em casas de cor contrária à casa do bispo do adversário, à cor do bispo do adversário. Steinitz tem todos os seus peões praticamente em casas brancas e não tem como o Zukertort com esse bispo atacar algum peão, né? Em compensação, o branco tem um cavalo que pode saltar pelo tabuleiro e ganhar alguns peões das negras. Cavalo em F4. O Steinitz entrega o cavalo dele e um peão, mas em compensação ele vai promover o peão de G, né? Aqui não adianta jogar, por exemplo, bispo toma cavalo, peão toma bispo cheque, rei toma peão, porque rei toma peão e o peão vai passear aí em 4 lances e promover. Então aqui não é bom jogar esses lances. Sendo assim, o Zukertort ele avança o peão de D para evitar que o cavalo tome esse peão, né? E aqui vem um bonito lance que praticamente vai causar o desfecho da partida
Cavalo E6 cheque atacando os dois peões, o de D4 e o de C5. Rei em F6, E toma D4, e agora se rei toma cavalo, peão toma bispo, e segue a mesma ideia de rei tomar peão aqui e promover. Então, Zukertort joga peão toma peão, para não perder o bispo, sua melhor peça. Cavalo C5, um bom lance, ameaça outro peão, rei G5, né? O Zukertort é obrigado a defender o peão dele de H4 e perde mais um peão na partida. E agora o final está 5 contra 3, totalmente vencido. O Zukertort ainda vai dar mais alguns lances, mas a partida aqui já está perdida já. Rei em F4, ele entrega o peão, cavalo A5, bispo em F6 defende o peão, cavalo em C6, ataca os dois peões, rei em E3, cavalo toma E7, e o Steinitz agora está com 3 peões passados, o peão de A, de B e de G. Rei D2, ataca um peão, cavalo C6, rei toma C2 e A4. Esse rei está fora do quadrado, não tem como capturar esse peão. O Zukertort deve defender de bispo a promoção do peão de A. Para quem não conhece a regra do quadrado, é bom assistir um vídeo aí em algum canal, né? Eu vou até pensar em fazer um vídeo sobre essa regra a qualquer dia desse. É muito importante falar sobre a regra do quadrado. E se o rei estiver dentro do quadrado, ele consegue capturar o peão que vai promover. Se ele estiver fora do quadrado, ele não consegue. O quadrado ele é medido pela quantidade de casas que faltam para o peão promover, né? Por exemplo, aqui falta 1, 2, 3, 4. 4 casas. Faltam 4 casas para o peão promover, que é na vertical. Na horizontal você vai contar 4 casas também, e aí vai formar um quadrado, certo? Esse quadrado vai da coluna de A até a coluna de E. O rei ele está fora desse quadrado. Se ele estivesse dentro do quadrado, esse peão não promoveria. Mas como ele está fora, ele não tem como promover. Então ele joga rei D3, tomando o peão, criando um peão passado, mas não dá tempo, né? Cavalo em B4 cheque, rei E2 para promover, A5, bispo E7 atacando o cavalo, cavalo D5 atacando o bispo, né? E ameaçando, atacando o bispo. Rei F3, cavalo E7, D3, cavalo D5 e o peão não promove mais. Eu acredito que uma boa jogada aqui, eu vou ligar aqui o Stockfish. Uma boa jogada aqui, mas o Stockfish já está dando uma vantagem para as brancas de 65, 70. Uma boa jogada aqui poderia ser jogar, por exemplo, rei em D4, evitando que o peão promovesse, evitando que o cavalo jogasse para defender a casa da promoção, que é o que foi jogado, né? O Zukertort avançou o peão, ele voltou com o cavalo. Só que aqui ele perde porque o branco vai promover primeiro e vai ficar um final de dama e cavalo contra dama. E aí é um final perdido, né? E tem até um mate aqui em 13 lances, mas eu não vou passar esse mate não, tá bom? D3, cavalo D5, e aí Steinitz vence
mais uma partida do torneio. E o placar agora fica 4-2. Né? Mas ainda tem muitas partidas para que possa o Steinitz se recuperar aí desse placar. Né? Espero que vocês tenham gostado aí, galera, dessa videoaula. Um abraço para todos. Valeu!